Fala, meu povo do sétimo ano, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais uma aula, mais um vídeo, né, à distância, para que você se mantenha em casa. Ó, gente, continuem fazendo os exercícios, continuem assistindo as aulas, que é extremamente importante para ter o desenvolvimento cognitivo, tá? A tua inteligência mesmo, tá? Para tu não ser enganado por ninguém. Nunca seja enganado por ninguém, tá? Então nós estamos na terceira semana e a gente vai corrigir as atividades da primeira semana. Eu estou falando rápido porque a gente tem um tempo menor, tá? Mas vai dar tudo certo. Ó, como eu sei que a grande maioria dessa turma fez o exercício, eu vou estar muito feliz. Mas eu sei que tem pessoas que ainda estão faltando com a gente. Então enviem a bexiga do exercício, pelo amor de Deus, para não ter que ir na tua casa, né? Falar tua mãe, eu não vou fazer isso não. Mas a gente vai ligar, certo? Jéssica vai ligar, ela está dizendo, eu vou na casa, vou na sua casa, lhe arrasto. Mentira, não falou isso não. Então, sétimo ano, primeiramente, saudade de vocês. Segundo, bora para o exercício. A partir do que foi trabalhado, explique com suas palavras a importância de compreender os indicadores sociais do nosso país. Gente, é com suas palavras, mas eu vou dizer com as minhas, né? Risos. Ó, você pode dizer que compreender os indicadores sociais de um país leva a você compreender sobre a realidade que vive o povo ao seu redor, né? Às vezes a gente tem vários privilégios que a gente não consegue enxergar as dificuldades na sociedade brasileira, né? Porque a gente não passa, né? Porque o nosso sapato não aperta, né? Como aperta nos outros. Então as pessoas elas acabam tendo problemas muito maiores se comparados aos nossos, que temos o privilégio de ter uma casa, que tem o privilégio de ter uma família, né, de estudar na escola particular como vocês estudam. Então, compreender os indicadores sociais é compreender a situação real da população brasileira, certo? Segundo, a taxa de fertilidade no Brasil caiu com o passar dos anos. Fertilidade é a mesma coisa de fecundidade, tanto faz, tá? O que significa taxa de fertilidade? Ah, fácil. É o número médio de filhos por mulher dentro de sua idade reprodutiva, gente. Dentro do período fértil, né? Dos anos férteis da mulher. Explique o motivo para que tal fato tenha acontecido. Que tal fato? Ah, a queda da taxa de fertilidade. Então, primeiramente a gente tem que saber que, fazendo a comparação da década de 60 com a atual década, a gente vai perceber uma queda muito grande. A gente sai de 6,1 filhos por mulher para 1,9. Então, quer dizer, muito baixo. E a gente sabe que a taxa de reposição demográfica ela tem que ser acima de 2,1. Então o Brasil não está crescendo propriamente, né? Porque está nascendo menos gente. Mas por quê? É a resposta. Primeiro, a partir da década de 60, 70, a mulher começa a entrar no mercado de trabalho. Isso faz com que ela tenha menos tempo para fazer os afazeres de casa e, consequentemente, como na época era comum a mulher ficar em casa para o homem trabalhar, né? E agora deu uma mudada porque a mulher entrou no mercado de trabalho. E, consequentemente, ela vai ter menos tempo para cuidar de filhos. E ela vai optar por ter menos filhos. Segundo ponto, nós temos o desenvolvimento dos métodos contraceptivos, os métodos anticoncepcionais. Camisinha, pílula, que vai se desenvolvendo, né, ao longo dos anos. Isso faz com que haja uma redução do número de filhos por mulher. Terceiro ponto, modo de vida urbano. Olha, a partir da década de 70, o Brasil se torna um país efetivamente urbano, quando a maioria da população brasileira vive nas cidades. Em 1970, 56%. Tá? Hoje a gente tem 82% da população vivendo nos centros urbanos. Então, o centro urbano ele é caro. Então, o modo de vida urbano faz com que as mulheres tenham menos filhos, porque elas sabem que elas vão precisar desembolsar mais dinheiro para criar um filho. Então, para que o filho ele não passe necessidade, não tenha problemas, né, de frustração, automaticamente
existe essa queda, tá? Outro ponto é o planejamento familiar. Gente, a partir da década de 70, de 80, o governo brasileiro, a partir de 80, né, que existe a estruturação do Sistema Único de Saúde, o SUS, sobretudo depois da Constituição Cidadã de 1988, é isso mesmo, 1988, a gente tem a estruturação do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, e ao mesmo tempo nós temos uma propagação de uma idealização de família. Então esse planejamento familiar, ele acaba afetando os objetivos da mulher, né, do novo momento da modernidade, tá? Nossa, perdi o exercício. Jéssica, perdeu o exercício. Sai daqui. Dá pausa aí. Então, meu povo, eu tinha me atrapalhado aqui. Parece um velho, né? Com as novas tecnologias. Vocês já sabem. Não é para me chamar de velho em sala de aula, não, senão eu vou tirar ponto. Vê. Terceira questão. Desde 2007, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento avalia o Índice de Desenvolvimento Humano. Com base em quais indicadores isso é possível? Então, o IDH ele vai pegar dados sobre o PIB per capita, né, que é a riqueza do país dividido pelo número de pessoas. Ele vai pegar dados de analfabetismo, ele vai pegar dados de concentração fundiária, concentração financeira, dados sobre educação, né, como já falei, educação, dados sobre saúde, dados sobre saneamento básico, dados sobre água tratada, né, a quantidade de homicídios de água tratada, e assim vai. São esses dados, esses indicadores sociais que vão ser levados em consideração quando eles fizerem o cálculo do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? A expectativa de vida no Brasil, segundo o IBGE, é considerada alta. Veja. Explique o motivo para que isso tenha acontecido. Então a gente viu que a média de vida do brasileiro é acima dos 72 anos, não foi? 72 anos e 6 meses, não foi isso que a gente viu? Pronto, se foi isso mesmo, a gente tem que entender que essa é uma expectativa de vida alta, tá? Consequentemente, a gente sabe que as mulheres, elas vivem mais do que o homem, né? A mulher vive em média 77 anos, enquanto o homem no Brasil vive cerca de 70, 71 anos, tá? Por que houve essa elevação? Porque agora as pessoas têm mais acesso ao sistema de saúde, né? Consequentemente, esse acesso desenvolve um maior cuidado, né? Uma maior prosperidade de vida. Além, claro, do acesso à informação, das pessoas saberem que é necessário se prevenir em relação a determinadas doenças, a prevenir em relação a diabetes, prevenir em relação a HIV, se prevenir em relação a câncer de mama, no caso das mulheres, câncer de próstata, no caso dos homens. Então, essas campanhas, elas potencializam a possibilidade de vida, né, do brasileiro. Além disso, nós temos como principal fator para o aumento da expectativa de vida a vacinação. Tá? A vacinação, ela evita, né, como a gente estava falando, que algumas doenças apareçam. Inclusive, no Brasil, nós temos o maior sistema de vacinação do mundo. Então, começa desde que você é bebê, desde que você era criança. Tá? E isso faz com que a expectativa de vida só aumente. Quantos anos em média espera-se que um homem e uma mulher viva no Brasil? Né? Eu já respondi isso. Por que existe essa diferença? Porque a mulher se trata mais, como eu já falei para vocês. A mulher, ela vai para o médico, sei lá, na primeira menstruação. Enquanto o homem, que a partir dos 40 anos tem
tem uma potencialidade de desenvolver o câncer de próstata, tem problema de fazer o exame, né? Sexto, que nos mostra uma pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico que divide a população, certo? Em faixas etárias, divide entre homens e mulheres. A base, nós temos a população jovem, o corpo, a população adulta, e o topo, ou ápice, a população idosa. Lembrando, quanto maior o topo, maior a expectativa de vida, maior idosos. Quanto menor a base for, menos crianças, menos nascimentos está acontecendo. Deixa eu ver aqui. A pirâmide etária do Brasil está passando pela chamada transição demográfica. O que isso significa? Que a população está envelhecendo, gente. Então a gente está deixando de ser um país essencialmente jovem e a gente está passando a ser um país de adultos e idosos. Quais são os problemas derivados disso? A gente vai aumentar o tempo de contribuição para se aposentar. O governo ele vai ter que ser efetivo nas políticas de proteção à saúde do idoso, né? Atividades de lazer, né? Atividades de turismo precisam ser incentivadas, já que essas são as atividades mais desenvolvidas, né? pelo brasileiro idoso, né? De um modo geral no mundo, tá? A mortalidade infantil é um indicativo social muito importante para avaliar a qualidade de vida do nosso país. Por que esse indicador melhorou e por que ele ainda continua sendo considerado alto no nosso país? Porque o nosso país ainda existe muita desigualdade social, então automaticamente nem todo mundo vai ter acesso a esses métodos preventivos, tá? De pré-natal, de saúde da criança e assim vai, tá? A gente ainda tem esse nível de mortalidade infantil muito alto. Nós, na década de 80 e nos anos 2000, houve uma melhora significativa, mas ainda assim não é suficiente para o nível financeiro que é o nosso país, com um PIB geralmente acima dos 3 trilhões de dólares, né? Então é muito dinheiro para uns resultados tão medíocres assim, muitas vezes. Quais os motivos que levam a taxa de analfabetismo quando olhas a população negra em nosso país? Que elevam, né? Elevam a taxa de analfabetismo. Olha, se a gente pensar que historicamente o negro, né? A população afro-brasileira, os negros e pardos, eles vão ter menos privilégio do que os brancos no nosso país. Primeiro pelo histórico de escravidão e posteriormente pelo histórico de favelização dessa população negra. A grande maioria tem muita dificuldade de sair daquela zona por falta de oportunidade. Então a grande maioria da população negra vive em favelas. Automaticamente essas favelas vão ter precariedades como falta de água encanada, educação, segurança, iluminação, né? Várias favelas já chegaram a tudo isso, mas ainda assim a gente não consegue comparar, a gente não consegue mensurar, medir, né? Uma população que vive dentro de um bairro de classe média clássico, que tem toda a estruturação, e a população que vive dentro da favela com medo de ser atingido quando estiver assistindo uma aula por uma bala perdida. Então não tem como mensurar, não tem como a gente dizer que uma pessoa que tem uma estrutura fora da favela vai ter as mesmas condições. Não tem como dizer isso. E eu não estou dizendo aqui que todos os negros são pobres, não. Nem que todos os brancos são ricos. O que eu estou dizendo aqui é que existe uma tendência para que a população negra tenha mais dificuldades ao acesso à educação, ao acesso à saúde, ao acesso à informação. Beleza? E por fim, comenta a desigualdade social no nosso país de acordo com o coeficiente de Gini. Aí é um dado péssimo, é um indicador social terrível. O índice de Gini foi um matemático italiano que desenvolveu uma maneira de calcular a desigualdade social no país de 0 a 1. Então, quanto mais próximo do 1, mais desigual, né? Maior concentração de renda. E quanto mais próximo do 0, maior equidade, né? Maior igualdade entre as pessoas. A questão é que
Nosso país, de uma lista de 172 países, estamos nos 10 últimos lugares dentro do coeficiente de Gini. Ou seja, quer dizer que o Brasil ele é um dos países que mais tem concentração de renda do mundo e maior desigualdade entre a população. E essa desigualdade ela só é potencializada se eu olhar para a metade da população negra e parda, que a grande maioria, como a gente sabe, tem a maior concentração de analfabetos, a maior concentração de pessoas ligadas ao tráfico, ao crime, né? E assim vai. Beleza, galera? É com essa que a gente encerra a aula da terceira semana do 7º ano. Beleza? Beijo pra vocês.